Ele é lindo, Ele é maravilhoso. A presença dEle é inexplicável. Irmã Magda, pega esse blaze verde aqui pra mim. Pega aqui pra mim, meu blaze. Eu tenho que vestir meu blaze agora. Irmãos, eu tô bonita ou não tô bonita? Fala aí. Ó o alinhamento da pessoa. Fala. Sabe o que é isso? Queridos, é porque Jesus mandou. Tá? É só por isso. Só por isso. Eu não sou o tipo de pessoa que compre roupas para ir a nenhum lugar, nem a casamento. Normalmente eu sou assim. Eu vou no casamento com a roupa que eu tenho no meu guarda-roupa. Eu não compro roupa para ir aos lugares. Não é que eu não compre roupas. Às vezes eu vou lá e compro. E eu sou ruim nisso, tá? Tô melhorando. À medida que Jesus foi me curando, eu estou melhorando. Hoje eu estava falando com ele. Eu falei, amor, eu era feia que dava dó. Sério, queridos. Pensa numa pessoa mal cuidada. Pensa numa pessoa que não sabia se cuidar e nem escolher uma roupa. E nem tinha paciência nem vontade de escolher. Tá aqui essa pessoa. E hoje uma das meninas aí da mídia, né, a Raika, falou, pastora, mas você tá elegante demais. Falei, é Jesus. É o que Jesus faz. É o que Jesus faz. E Ele fez algo comigo há uns dias atrás, há um mês atrás. Eu tinha ido pro médico numa sexta-feira, fim do dia, tipo 6 horas da tarde, lá em Belo Horizonte, centro de Belo Horizonte. E eu fui no carro conversando com ele. Queridos, eu não perco uma oportunidade de conversar com ele. E esse dia eu estava ali no carro orando e falando com Jesus. E ele começou a falar comigo. Muitas coisas. Falando comigo assim, tete a tete. E é tão louco isso. Que eu sei que é ele. Porque ele fala coisas que nem passou, mas nem de longe no meu coração, sabe? Nem de longe. E esse dia, já há algum tempo eu vim orando ao Senhor e falando, Pai, quebra o que ainda precisa quebrar na minha vida, nessa área, todo espírito da miséria na minha vida. Porque, queridos, eu vim de uma situação realmente de muita falta. E o Senhor me mostrou que havia um espírito de miséria, sabe? E o Senhor vem me libertando disso e me libertando. E cada vez que me liberta eu fico mais bonita. Eu podia ter trazido umas fotos aqui para vocês verem. Que aí vocês iam dar razão. Aí sabe o que acontece? Eu estava orando falando, Deus, mas parece que eu preciso ainda receber mais. E nesse dia eu estava indo pro médico, né? Sexta-feira à noite, sem nenhum plano. E o Senhor falou para mim assim, eu quero te dar um presente. Aí eu falei, E fui conversando com ele. Ele falou assim, eu vou te dar um presente. Eu quero que você vá numa loja, escolha a roupa que você quiser. E sem olhar na etiqueta, e eu vou te dar de presente. E não olhe o preço. Ele falou para mim assim, não leia o preço. Aí eu fiquei assim. Queridos, eu estou aprendendo uma coisa. Quando Jesus fala comigo, independente do que seja, eu obedeço rápido. E bem rápido. Que é porque se eu pensar muito, a minha lógica não me deixa obedecer. Eu já entendi isso. Eu fiquei meio assim, fora de mim, sabe? E ele falou assim, eu vou contigo.
E aí, eu falei, tá bom, então é agora. É agora que nós vamos, nós dois. Aí eu fui no médico, fiz a consulta, saí. Só eu e Jesus, o Eli não estava lá. Ele não estava. Aí eu saí do médico, falei, Deus, onde que eu vou? Eu não conheço lojas assim, nunca foi minha praia, não tenho muita intimidade com essas coisas não. Onde que eu vou? Ele falou, você vai em tal lugar. Queridos, eu fui no lugar que ele mandou eu ir. Eu cheguei lá, tinha exatamente o tipo de roupa que eu gosto. Que eu gosto, porque é muito difícil achar o tipo de roupa que você gosta. Porque vocês sabem disso aí, as mulheres sabem. É ou não é, mulherada? É ou não é? Aí eu cheguei lá. E eu comecei a olhar. Gente, sem olhar preço. E eu tinha um problema comigo. Eu tinha muita dificuldade de comprar coisas para mim. Eu não fazia a menor questão de comprar nada assim. Eu ia lá na loja, escolhia o mais barato e para mim estava bom. Mas nesse dia, foi o primeiro dia da minha vida que o Senhor fez isso comigo. Foi o primeiro dia que eu entrei numa loja e falei, hoje eu vou escolher. E sem olhar etiqueta, eu nem sabia os preços daquela loja. Gente, eu estava correndo um risco. Mas o Senhor falou para mim assim, pode ir que eu vou pagar. Eu pago. Gente, com essas palavras, eu não estou brincando com vocês não, o negócio é sério. E eu sei que é Ele. Sabe por que eu sei que é Ele? Porque isso é um tipo de coisa que jamais passou e nem passaria na minha cabeça. E não é algo que eu faria. Não é algo que estava nos meus planos. E eu fui. Depois que eu tinha comprado, fui para casa. Ele me falou assim, essas roupas são para a paternidade. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus. E nós tínhamos colocado o tema, queridos, quando a gente foi escolher ali os temas, eu comecei a orar ao Senhor, perguntar, Pai, o que a gente vai colocar? E aí, Ele foi me dando assim, Ele me deu um texto bíblico, e dentro do texto Ele foi me mostrando o tema, e eu escrevi os temas, eu só escrevi, coloquei o nome de cada preletor na frente, falei aqui, gente, aqui ó, o tema de cada um é esse, Jesus mandou, estou mandando para vocês, vocês se viram. E é muito engraçado, vocês viram a pastora Geise contando, né? Ela virou para mim e falou assim, Milena, mas como é que você me dá um tema desse? Eu estou aqui numa guerra com Jesus por causa desse tema. Eu falei, minha filha, você se vira. O pastor Fábio me ligou, conversando comigo, ele falou assim, me manda aí o esboço. Eu falei, que esboço? Se vira aí, meu filho. É você com Jesus agora, você resolve. E aí, queridos, aí eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando numa coisa dessa. O tema era provisão completa. O tema de hoje. E aí eu fui juntando as coisas. Eu falei, então é isso. Então é isso. Eu juntei. Na verdade, o que o Senhor queria era nos mostrar algo. Era nos tirar de um lugar, sabe? E nos levar para outro lugar. E nesse tempo todo o Senhor tem ministrado tanto ao meu coração sobre provisão completa. Provisão completa. Eu tenho uma outra coisa comigo, que eu sou assim, se eu comprei uma roupa hoje, eu visto hoje, no máximo amanhã. Eu também tenho isso. Não sou muito de ficar comprando, nem de ficar não, mas comprei, eu tenho que usar. Me dá ansiedade. Gente, eu sabia que não era para mim usar. Eu falei, essa roupa não é para mim usar, vai ficar guardada. E ficou lá mesmo, guardadinha. Porque era algo que o Senhor queria trazer para nós. E o Senhor tem me falado assim. Se você quer uma imagem de provisão completa,
essa imagem é uma imagem do reino dos céus. É uma imagem de um pai que criou todas as coisas. Essa é uma imagem de provisão completa. Quem vê a partir do reino, quem vê a partir do reino dele, não vê falta. Querida, a falta, ela está dentro de nós. Entenda isso. A falta, ela não está fora. Fora é só a consequência. Fora é só o resultado. A falta está dentro. A falta é resultado daquilo que o pecado produziu, daquilo que as feridas produziram, daquilo que Satanás produziu. A falta, ela está nas doenças, ela está nas dores, ela está nas injustiças, ela está nas misérias. A falta está nisso. E todas essas coisas, elas estão dentro. Não está fora. Sabe qual que é o nosso maior problema? É que a gente fica procurando fora. A gente fica querendo resolver do lado de fora. Então a gente acha que se a gente trabalhar em 2 lugares, então a gente acha que se a gente fizer mais e mais e mais, então a gente acha que se a gente tentar desse jeito ou daquele, vai resolver. E eu não estou dizendo para você que você não tem que trabalhar, que você não tem que estudar. Querido, isso aí faz parte, amém? Faz parte. Só que a provisão completa, ela vem do Pai das luzes. Ela não vem daquilo que o seu braço pode prover. Amém? Ela não vem daquilo que o seu braço pode prover. Só vou abrir uma aspas aqui. Aí esses dias me convidaram para pregar numa igreja. Eu recebi uma oferta. Queridos, de verdade, eu não me importo com isso. Mas a oferta era um pouco maior do que o que eu tinha que pagar da roupa. E eu nunca recebi uma oferta numa igreja dessas. Eu falei, amor, falei com ele, eu falei, amor, eu recebi uma oferta, olha isso. Eu falei, amor, olha isso aqui. Você está entendendo? Você está entendendo, querido? Nós começamos a falar no sábado sobre uma revelação que Deus trouxe para nós, do tipo de paternidade que Ele desenvolveu, que Ele deu para Jesus como homem. Queridos, e eu olhando para aquilo, eu realmente fiquei muito impressionada, muito. Porque eu estudei sobre, eu já havia estudado há mais tempo, eu tinha feito um curso. E eu tinha aprendido umas coisas que me impressionaram, e eu falo muito sobre isso, e eu falei sobre isso no Paternidade do ano passado. Esse ano eu não falei, mas no ano passado nós falamos sobre a bênção paterna. E nós falamos sobre a liberação da bênção em cada período da vida. E de como que isso é feito na cultura judaica. E de como que eles têm um ritual de liberação de bênção. E que aquilo ali constrói uma forte identidade no judeu. E o judeu, onde ele chega, ele prospera. Onde ele chega, ele é próspero. É o povo que, assim, nos lugares mais prósperos do planeta, em todos eles, o judeu está lá na frente.
Se é no cinema, se é na medicina, se é na advocacia, onde tem prosperidade, nos lugares mais prósperos eles estão. E aí, mas quando eu comecei a olhar para aquilo ali, e o Senhor me mostrando aquilo, foi muito lindo, queridos. Foi muito lindo. Ele me mostrou que ele fez essa mesma coisa que ele ensinou para os filhos dele, para os judeus fazerem com os filhos dele. Ele fez com Jesus em cada período crítico da vida de Jesus. O que é um período crítico? É um período de mudança de fase, ou de início de uma nova fase. Então é o período quando a mulher está grávida. É o período quando o bebê nasce. É o período quando ele se torna um adolescente. E a gente vai olhando ali e você vê Deus liberando essas palavras proféticas sobre a vida de Jesus. Como eu mostrei para vocês ontem. E queridos, o que nós vemos na identidade de Jesus? O que nós vemos? Jesus, ele era ousado. Jesus, ele era seguro. Como Jesus era seguro, né? Vocês lembram, sim? A gente lembra das cenas dos filmes. Jesus tinha uma segurança, uma firmeza, uma identidade bem resolvida. Jesus, ele tinha uma autoridade no falar. A Bíblia diz que as pessoas ficavam admiradas quando ele abria a boca. Ele tinha uma autoridade, uma coisa assim. Jesus, ele tinha direção completa. Ele sabia exatamente para que ele veio, qual era o caminho que ele ia percorrer, qual era o chamado dele, qual era a missão. Então Jesus tinha direção na vida. Jesus jamais ficou perdido. Ele teve seus momentos de dor, ele chorou quando ele perdeu um amigo, que foi o Lázaro. Ele teve um momento de profunda depressão e angústia no Getsêmani, que foi quando estava próximo do momento em que ele seria entregue para os seus acusadores. Mas ele tinha o tempo todo um senso de direção, então ele sabia. E aí ele falava com os discípulos assim: olha, está chegando a hora, eu vou ser entregue. Olha, está chegando a minha hora. Mas ele sabia qual que era a missão dele. Querido, eu não estou falando para você aqui de um Deus, eu estou falando de um homem. Amém? Eu estou falando para você de um homem. Veja bem, eu estou falando para você de um homem, porque às vezes a gente desconecta Jesus da figura do homem. Mas quando Jesus veio aqui na terra, querido, ele não era Deus. Ele não tinha poderes sobrenaturais, não, tá? Tudo o que Jesus fez aqui na terra, ele fez na dependência do Espírito Santo. E da mesma forma, exatamente da mesma forma que eu e você podemos fazer. Amém? Sem diferença. Foi assim que ele fez. Ele dizia: eu não faço nada, eu não falo nada que o meu pai não me mandar falar. Eu não faço nada que ele não me mandar fazer. Eu só faço aquilo que o meu pai faz. Jesus tinha uma dependência completa. Ele não tinha poderes sobrenaturais de Deus. Ele veio aqui para ser homem e para ser modelo para mim e para você. Ele veio aqui para isso. Jesus, ele tinha segurança. Ele tinha senso de provisão. O que é senso de provisão? Querido, eu vou dizer para você o que é senso de falta. Senso de falta é assim, ó, eu conheço isso muito bem, tá? Estou aprendendo a me libertar. Não, eu trabalho por conta própria, não vendi esse mês. E agora? Hoje é dia 10, não vendi nada. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Já é dia 10. Quem trabalha por conta própria sabe o que é isso, é ou não é? Levanta a mão aí, quem trabalha por conta própria.
Chegou o dia 15, Lucélia. Jesus! Misericórdia! Fiz uma venda só, já é dia 15. Meus fornecedores estão tudo lá. Eu tenho que pagar esse povo, eu tenho que pagar meu cartão de crédito. Jesus! Aí começa. Sabe o que é isso? Isso é senso de falta. Fiquei desempregada, e agora? Como é que eu vou pagar as contas? O que eu vou fazer? Agora eu vou te falar o que é senso de provisão. Aí, os discípulos chegavam para Jesus. Jesus, tem uma multidão aqui para alimentar, como que nós vamos fazer? Jesus não colocava a mão na cabeça e falava, ai, 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 e agora? Esse povo está com fome, pode morrer pelo caminho. Meu Deus, como que nós vamos fazer? Ai, não, porque ele tinha senso de provisão. Ele tinha paternidade, queridos. Então ele continuava tranquilo, sabendo que o Pai ia prover. Agora a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você fale assim, pastora, mas no fim do mês o boleto chega, e aí? E aí, querido, que enquanto você permanece nessa posição, com falta de fé, nessa posição de órfão, que está o tempo todo focado na falta, o seu senso é senso de falta, o boleto vai vir. E o milagre não vai acontecer mesmo não, porque o mundo espiritual tem um jeito de funcionar. Amém? Vou repetir isso. O mundo espiritual tem um jeito de funcionar. Então, às vezes, a gente não entende como que o mundo espiritual funciona e a gente fala, mas se eu agir desse jeito, ninguém vai pagar minhas contas, não. Querido, eu não estou dizendo para você ser irresponsável. Eu não estou dizendo para você, para de trabalhar. Eu não estou dizendo para você, senta na sua cadeira e espera. Não é isso. Eu estou dizendo para você, descanse no seu Pai. É isso. É isso. Dia 15, não vendi nada, já é metade do mês. Querido, antes eu começava. A ansiedade vinha, o coração acelerava, começava a fazer as contas do cartão, e agora, Jesus. Agora sabe o que eu faço? Sério, eu estou falando sério, tá? Não é de brincadeira, não. Pego lá o meu boleto, o meu cartão, apresento para o meu pai e falo, Jesus, olha para isso aqui, toma, é teu. E pronto, e vou viver minha vida, vou trabalhar, vou pregar a palavra de Deus, vou orar pelas pessoas, vou fazer outras coisas, vou fazer o que eu tenho que fazer. Querido, eu não posso te falar como, nem sempre eu consigo explicar, às vezes eu consigo, mas que no final do mês a conta está paga, ela está paga. Está paga. Ele dá um jeito. Eu tenho Pai. Eu descobri isso muito recentemente, que eu tenho Pai. E você também tem. Então, queridos, quando nós entendemos de paternidade, a nossa identidade, ela vai sendo transformada. E de repente você começa a receber uma identidade que é como a identidade do seu modelo. Quem que é o modelo? Quem que é o modelo? Agora bem alto. Quem que é o modelo? Jesus é o meu modelo. É para Ele que eu olho. Se eu quero saber o que é uma identidade bem firmada, resolvida, para onde que eu olho, querido? Eu olho para Jesus.
Se eu quero saber que tipo de paternidade, que tipo de relacionamento que eu tenho que ter com o meu pai, para quem que eu olho? Para quem? É para Jesus que eu olho. E às vezes, querida, a gente está vivendo uma vida de miséria porque a gente não está olhando para o lugar certo. A gente olha para tantas coisas. A gente escuta tantas vozes. Mas a gente não olha para o lugar certo. Jesus, ele sabia o que o pai dele pensava a respeito dele. Sabe, enquanto nós estávamos aqui orando, o Senhor me deu aqui um discernimento de que tinha pessoas aqui entre nós que não conseguia chegar perto, que não conseguia sentar no colo, que não conseguia essa proximidade. Por quê? Porque eu não mereço. Porque eu pequei. Porque eu só vim hoje. Eu não vi sexta, eu não vi sábado. Eu não vou receber tudo que todo mundo recebeu. Não vim. Sabe o que é isso? É que você não conhece o seu pai. Porque o pai, ele desceu neste lugar. E na hora que nós começamos a chamar por ele, o que o pai fez? Queridos, eu podia sentir a presença dele aqui, pertinho, colado. E foi tão lindo, porque na hora que eu falei, pai, estende a tua mão sobre nós, a outra irmã chegou aqui, assim, eu estou vendo a mão dele estendida, eu estou vendo, ela viu. Querido, ele está disponível para você. Disponível para você. Ele está disponível. O Pai está totalmente disponível. E Jesus, ele conhecia o Pai. Sabe, quando Satanás chegou para ele para dizer assim, olha, deixa eu te falar. Vai lá, come. Você está com fome, você está fraco aí. Você tem um pai no céu, vai lá, manda aquelas pedras se transformar em pão. Se você for filho. Satanás estava falando, sabe de quê ali? Da identidade de Jesus. Se você é filho. Estava tocando na identidade dele. O que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de quê? Querido, você não vive do que aquela empresa te paga. Você não vive do que o teu trabalho te dá todo dia. Sabe, quando eu entendi isso, um dia eu fiz uma oração. Comecei a orar, fiz várias vezes na verdade. Porque eu orava para eu entender, não era para Deus entender, era para mim entender, porque eu precisava entender aquilo. Então tinha dia que eu levantava de manhã e eu ia orar. E às vezes o meu coração estava bastante ansioso. Era dia 15, era dia 15, tinha vendido pouco, o coração estava ansioso, né? Aí eu começava a falar assim, eu declaro agora que a minha provisão não vem da Ágape, que a provisão do Eli não vem da igreja. Queridos, o Eli recebe salário aqui dessa igreja, ele é pastor integral aqui. E eu falava assim, eu declaro, a provisão minha não vem, a nossa provisão, que é tudo nosso, não vem da Ágape, que é a nossa empresa. E a provisão não vem da igreja. E eu começava, é do Senhor que vem. É do Senhor que vem. É do Senhor. Querido, eu comecei a repetir isso. Por quê? Porque eu precisava entender isso. Eu precisava entender que não era daquela empresa que vinha. Que Deus podia usar aquela empresa, podia.
E foi tão interessante, querido, que nesse tempo que eu comecei a entender isso, gente, sabe o que começou a acontecer na Ágape? Eu parei de fazer o comercial da Ágape. Eu fazia o comercial e eu era boa nisso, tá, gente? Eu me arrumava assim bonita, quase como eu tô hoje. Quase, não tanto assim, não tão alinhada assim. Eu punha uma maquiagem. Chegava lá no cliente. Salto. Podia ser o cliente que fosse, gente, não importava se era um cliente pequeno ou grande. Chegava lá e vendia para ele. Eu não saía sem fechar. Não saía, eu fechava. Toda vez que eu ia num cliente, eu fechava. Raramente eu não fechava uma venda. Parei de fazer isso. Porque as demandas começaram a aumentar. Eu comecei a atender muita gente da igreja. E aí sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a declarar Jesus, eu declaro que o Senhor é quem provê, o Senhor é quem abre porta. Eu não dependo da Ágape, eu dependo de Jesus. Eu parei literalmente de fazer o comercial. Até telemarketing. Teve uma época que eu tive até telemarketing na Ágape. Eu punha as pessoas para fazer as ligações para as empresas, porque eu trabalhava na Ágape, é só empresa, né? Eu atendo empresas. E aí, querido, o povo me procurava. O povo me procurando. As empresas. Empresa grande. Ah, você faz 500 camisas para mim, você faz 2.000 camisas para mim, você faz assim, 4.000 camisas para mim. Tô fazendo. Mas não é que eu tô fazendo. Só que isso sem eu ir. Gente, sem eu ir no cliente. Sem eu ir lá. Sem eu fazer comercial. Aí eu não estou dizendo para você, não precisa fazer comercial da sua empresa. Não precisa não. Gente, não é isso. Deus me deu essa experiência, tá? Eu jamais aconselho uma pessoa que tem uma empresa a não fazer o comercial da empresa. Tem que fazer o comercial. Tem coisas que você faz na direção do Senhor. Né? Eu recebi uma direção. Foi um caminho ao qual o Senhor foi me levando. E que estava vinculado com muitas coisas. Com um processo que eu já vinha vivendo há muito tempo. E também com o ministério, porque na verdade o que ele fez comigo foi, ele foi me liberando o meu tempo. Querido, porque vocês estão me vendo aqui, eu estou aqui pregando, eu estou ali atendendo as pessoas, eu estou aconselhando, eu estou servindo ao Senhor com muita alegria. Só que essas coisas também demandam tempo, não é verdade? Demandam tempo. E o Senhor vem fazendo essas coisas. Então, queridos, uma coisa que nós precisamos entender, você precisa sair daqui com isso hoje. Você precisa sair daqui com o senso de provisão e não senso de falta, amém? Você vai brigar com isso, querido, briga com isso. Você sabe por que a gente tem que brigar com isso? Porque eu acho que aqui, eu imagino que não tem uma pessoa diferente de mim aqui. Tem uns que podem ser um pouquinho melhor, outros um pouquinho pior, né? Não. É, assim. Do tipo, eu nunca tive uma roupa nova na minha infância. Era só roupa usada. Material, o meu pai ia lá e comprava os fardos, assim, de caderno, lápis e borracha. Porque era aquele monte de menino, chegava lá com aqueles fardos daqueles cadernos, brochurão. Era isso aí. E eu lembro que eu chegava gente, o meu olho brilhava quando eu via aquelas meninas chiques com aquelas caixas de lápis de cor, 12 cores, 24 cores, canetinha. Eu acho que a maioria de nós aqui não é diferente não é mesmo? Então a gente vem de um contexto de falta. E a gente aprendeu um senso de falta na nossa vida. A gente foi praticamente treinado para isso a vida toda. Querida, a gente vem de outros tipos de falta, que não é só a do dinheiro, que é a falta
de todas as outras coisas que a gente está falando aqui, que a gente falou esse final de semana inteira, que a gente falou lá no ano passado, no paternidade passada, a gente até focou mais nisso. Então a gente vem de tudo isso. A gente vem de um sentimento de orfandade muito grande. E aí, nós pensamos a partir da falta e não a partir da provisão. Querido, quando você pensa a partir da provisão, você arruma soluções de provisão. Quando você pensa a partir da falta, você arruma soluções de falta. E o que o Senhor quer é que a gente entenda a provisão. Provisão completa que Ele tem para nos dar. Querido, não quero falar para você. O sentido não é falar para você de roupa bonita, só porque eu vim com uma roupa bonita. Não. O sentido não é esse. Mas o Senhor, às vezes, Ele usa essas coisas que a gente consegue entender, sabe? Ele usa símbolos, Ele usa coisas que a gente consegue visualizar, porque Ele quer nos mostrar verdades mais profundas. Então, a verdade que está por trás disso é que na medida em que você vai descobrindo paternidade em Deus, na medida em que você vai sendo curado nele, na medida em que você vai sendo preenchido, queridos, com um senso de aceitação, de amor, de respeito, de direção, de segurança, que foi as coisas que nós trabalhamos aqui nesses 3 dias. Então, na medida que a gente vai sendo preenchido com essas coisas, sabe? Que o nosso coração vai sendo preenchido. É como se a provisão, ela entrasse dentro de nós. Amém? Esse senso de provisão, ele entra dentro de você. E aí você para de olhar para as coisas ao seu redor a partir do ponto de vista da falta. E você começa a olhar como filho. E essa provisão, querido. Sabe uma coisa muito interessante sobre provisão? Que normalmente a falta, ela está muito ligada ao desamparo. Sabe aquela sensação de estar desamparado, de estar sozinho, de você ter que ser a força do seu próprio braço? Eu me sentia muito assim. Essa sensação do desamparo, ela está muito ligada com essa questão de provisão. E aí, você vive o tempo todo achando que tudo tem que ser na força do seu braço. Até que você descobre que você tem um pai. E que tudo bem, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você precisa fazer essas coisas, porque faz parte da vida humana aqui na terra. Mas o seu provedor é o seu pai. Quem abre portas para você é Ele. Quem envia o trabalho é Ele. Quem prepara os melhores clientes é Ele. Mas não é só isso. Quem está contigo na hora do seu choro é Ele. Quem está contigo na hora do desespero, da dor, na hora do luto, é Ele. Por quê? Ele é suporte, querido. Ele é provisão, Ele é proteção, Ele é segurança. Por isso que o tema ali, ó, nos braços do Pai.
Porque nesse lugar você tem provisão completa. Nesse lugar você tem suporte, você tem suprimento para sua alma. Você está entendendo, querido? Não se trata de dinheiro. O reino dos céus, ele não é movido por dinheiro. O reino do céu, querido, ele é movido por fé. Ele é movido por visão. Ele é movido por projeto. Você não precisa chegar diante do Senhor e falar assim: Deus, me dá dinheiro para eu realizar esse projeto aqui. Não dá dinheiro, não. Você chega para Ele e fala: Pai, olha aqui o projeto. E Ele vai abrir todas as portas. E sabe uma coisa que me incomodou muito, muito? Eu queria corrigir isso aqui hoje. Eu até comentei com ele. Nós comentamos, nós dois. Gente, isso me incomodou tanto. Eu falei, gente, está errado. A forma como eu e o Eli falamos para vocês, do valor que você tinha que contribuir para ajudar na manutenção das despesas que a gente ia ter com o seminário. Eu falei assim, irmãos, olha, é uma taxa. É só para suprir o básico. Que a gente precisa, o básico. E depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas isso é mentalidade de miséria. Isso está errado. A nossa intenção realmente não era cobrar. Não era essa não era a intenção. Mas a fala estava errada. Por quê? Querido, a gente não tem que ficar pensando só no básico, ficar convencendo você a ajudar, porque, gente, é só um pouquinho que você tem que dar. Isso é mentalidade de miséria. Se a gente pensar assim, sabe aonde que a gente vai prosperar? Nunca, em lugar nenhum. Não prospera, querido, com esse pensamento. Não, se tiver que pagar, eu não pago. Para com isso, meu irmão. Isso é mentalidade de miséria. Eu não vou não, porque eu não tenho dinheiro. Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu era assim, gente. Eu era o tipo da pessoa que se eu não comprava um sorvete. Falava, não vou comprar, não tem dinheiro. Não vou no congresso, não tem dinheiro. Pronto. Se não tem, não tem. Se não dá, não dá. Pronto. Sou muito responsável. Pago todas as minhas contas em dia. Se não dá para ir, não vou, mas também não vou dever. Pensa numa pessoa que raramente já atrasou um cartão de crédito. Essa pessoa sou eu, tá? Não gosto de atrasar. Quando eu não pago é porque eu esqueço. Eu falo com os irmãos aqui da igreja. Às vezes me vende uma coisa, eu falo, irmão, pelo amor de Deus, não deixa eu ficar te devendo. Ô Tânia, você deixou eu te dever, mas a culpa é sua que eu te pedi, tá? Me manda aquele Pix lá. Acabei de lembrar agora. Querido, aí eu entendi uma coisa. Não se trata de dinheiro. Eu falo, não, Deus. Se é o que o Senhor tem para mim, eu vou. Eu vou nesse congresso, eu vou nesse seminário, eu vou. E eu começo a orar. Querido, se eu não tenho dinheiro, eu estou orando. Se não dá para mim, eu estou orando. Assim. Se meus filhos, e agora eu estou fazendo isso com meus filhos. Me pede uma coisa que eu acho que está, às vezes está fora da minha condição. Eu olho para aquele negócio e falo, gente, mas sei que você está me pedindo, meu filho, está muito caro. Tem coisa que não é nem questão de você pensar da condição, né? Mas você fala assim, não, isso aí é caro demais. Eu falo para ela assim, minha filha, vai orar. Ore. E eu falo com Deus. Esses dias lá ele me pediu lá um presente lá. Eu falei, filha, vai orar e pedir para o papai do céu. Eu vou falar com ele. Se ele me dá, se ele me falar que é que tá dando, ele tá dando. Porque esse negócio que você quer é muito caro. Eu não estou tendo nem discernimento se eu devo comprar isso para você ou não. Mas o jeito de olhar para as coisas muda, querido. Você sai daquele olhar assim, de falta. E você vai para um outro olhar. Que é um olhar de prosperidade.
Sabe? Que é um olhar assim, não, eu não vou deixar de fazer porque eu não tenho dinheiro. Aí você fala, então eu vou ser irresponsável, vou fazer e não vou pagar? Querido, fala com o papai. Fala com ele. Papai, olha aqui, papai. Fala com o papai. Ele vai resolver essa parada aí para você. Amém? Então, eu quero desafiar vocês. Nós já estamos terminando, tá, gente? Eu quero desafiar você. Sabe, a viver a partir de um senso de provisão. A viver a partir daquilo que o reino do céu tem para nós. Quero desafiar você, querido, a sair e a não aceitar mais uma mentalidade de miséria na sua vida. Sabe, uma mentalidade assim. Tem pessoas que não querem dar nada, que estão segurando tudo o tempo inteiro. Por quê? Mas se eu der, como é que eu vou pagar minha conta? Mas se eu ajudar fulano, como é que eu pago aquele boleto? Querido, seja generoso. Seja generoso. Dê com generosidade. Sabe? E deixa Deus falar com você. Se você tiver com dificuldade de dar, porque aí talvez você fala, mas e o planejamento financeiro? Eu tenho que ter planejamento. Eu tenho que ser responsável com as minhas contas. E tem mesmo. Mas aí você começa a pedir direção para o Senhor. O Senhor vai começar a te soprar umas coisas muito doidas no seu ouvido. Ele vai te falar umas coisas. Que o Senhor, ele nos desafia assim, de uma maneira incrível. E aí você começa a fazer, querido, na direção dele. E eu te falo, vai dar certo. Hoje eu contei para vocês o testemunho aqui, que eu estava com um monte de fornecedor e cliente para pagar. E eu ia demorar a receber, eu tinha feito umas vendas muito altas. E eu fiz mesmo na direção do Senhor, mesmo, porque eu sabia que eu não poderia fazer essas vendas, que eu não ia dar conta de manter. E aí sabe o que aconteceu? Eu lembro que um dia eu tinha R$1.200 na minha conta, e no outro dia o primeiro boleto que eu tinha que pagar era de, acho que R$4.000, R$5.000. E eu olhei para aquilo, eu estava orando e falei assim, e comecei a declarar o que eu sempre declaro: a minha provisão vem do céu, é de lá que vem. Aí eu falei, Jesus, e agora? O que eu faço? Querido, na hora o Senhor me deu assim um discernimento, sabe? Umas coisas loucas, mas que é coisa do céu, a gente não entende. Eu levantei assim, comecei a orar e falei assim: ô Satanás, você quer saber de uma coisa? Você quer saber todo mundo? Vou falar para os anjos, vou falar para a terra, vou falar para o inferno, vou falar para todo mundo. A minha provisão vem do Senhor. É de lá que vem. E eu comecei a falar isso. E aí, querido, o Senhor trouxe no meu coração para fazer uma oferta. Eu peguei aquele dinheiro todinho que estava na conta. Tinha 1.200 na conta. Eu falei, é 1.200 que tem. Peguei na hora e transferi assim, Pix. Mandei uma mensagem. Que Jesus está mandando aí para vocês. Aí logo vem a resposta chorando. Você não sabe o que aconteceu. Eu sofri um acidente. Papai, eu falei, glória a Deus. E aí eu fiz aquela oferta e falei assim: tá vendo, Satanás? Quem manda na minha vida é Jesus. Você tá vendo? Isso aí é para você saber que o meu provedor é Jesus. E pronto. E fui viver a vida, querido. E Jesus foi dando um jeito nas coisas. Paguei tudo, ficou tudo resolvido. E foi muito interessante que esse boleto que eu tinha que pagar por outro dia era um rapaz que faz serviço para mim terceirizado. E normalmente assim, as pessoas que trabalham para mim terceirizadas são a minha prioridade. Se eu atrasar um boleto de banco, eu atraso do banco, mas do meu trabalhador não atraso, porque eu sei que ele depende daquilo ali. Aí,
eu peguei, mandei uma mensagem para ele, falei aqui, eu tenho que te pagar. Mas ele falou, Milene, preocupa não, tá tranquilo. Tá dominado, tá tranquilo. Na hora que der, você paga. E eu continuei orando. Jesus, tem que pagar esse rapaz. E aí, passou uns 3 dias, paguei o rapaz, passou mais 3, paguei o fulano, paguei o cigano, eu fui pagando o povo. Então, para voltar naquilo que eu estava te dizendo, que quando você fala, por exemplo, de planejamento financeiro, tem que ter, querido, planejamento financeiro, mas tem que ter direção, tem que ter disponibilidade de coração também, sabe? Tem que ter um espírito doador também, tem que ter disposição para ouvir a voz do Senhor. E se Ele falar para você, faz, você vai lá e faz, querido. E faz, sem pensar muito, porque se você pensar demais, você não faz. Eu aprendi isso. Eu não fico pensando demais, não. Eu vou lá e faço. E todas as vezes que eu fiz, todas as vezes, sem exceção de nenhuma, o Senhor entrou naquilo de uma maneira poderosa. Poderosa. Amém? Vamos nos colocar de pé, então. Querido, eu te falo uma coisa. Essa área para a minha vida sempre foi uma área muito difícil. E eu sei que ainda não está completamente resolvida. Eu tenho muita consciência disso. Preciso de mais libertação. Mas eu estou falando para você aqui até onde eu alcancei. E eu quero liberar essa unção sobre a tua vida, para que você chegue nesse lugar também. Amém? Provisão completa. Provisão completa. Eu falei muito aqui dessas coisas de dinheiro, de boleto. Eu acho que é porque a gente precisava ouvir isso, né? Porque o Espírito Santo direcionou. Não era a minha intenção. Amém? Não era o meu esboço aqui, não era o maior foco, embora também estava presente. Mas eu creio que é algo que o Senhor está querendo liberar. Agora, por favor, me entenda. Me entenda. Não se trata de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se trata daquilo que você recebe lá dentro e que vai fluir para fora. Se trata de um senso muito mais profundo daquilo que você recebe com a paternidade divina, de tudo. É o pacote completo, querido. É o completo. À medida que você vai recebendo e vai sendo curado e vai sendo sarado. E o que eu vejo é uma coisa, que essas coisas elas funcionam. Talvez você fale assim, mas parece que é tão difícil funcionar. Essas coisas elas funcionam muito bem quando você fica bem perto dele. Se você começa a se distanciar, querido, a coisa começa a desabar. Eu sempre tenho essa sensação na minha vida. Eu falo, Deus, e isso é algo que me alimenta todos os dias. Porque eu vejo isso claramente, que se eu me afastar, eu começo a descambar. Sabe, eu começo a perder. Eu começo a enfraquecer. Eu começo a ter medo. Eu vou perdendo aquilo que eu recebi nele. Então, ele é o pão diário. Ele é o pão diário. Não tem como você alcançar essas coisas e depois não ficar perto. Se você não fica perto, você perde. O jeito de você manter, querida, é ficando perto. Agora a boa notícia é: ficar perto dele é viciante. Você não quer outra coisa. E quanto mais perto você está, mais perto você quer ficar. No início é essa busca, você vai buscando, como a irmã disse aqui, ela falou, gente, tem que buscar. Mas chega uma hora que você sente ele tão perto, que aí você passa para um outro estágio. Não é mais assim, eu tenho que buscar. É aquele desejo, é aquela fome. Você fala, eu quero ficar perto, eu preciso ficar perto.
É como o ar que você respira. É como o oxigênio, sabe? Que não dá para ficar sem. É isso. É isso. Feche os seus olhos. Oh, Xanalabassou Kenei. Levanta a sua mão. Xerelebahafanai Show. Oh, Jesus, Tu és o nosso oxigênio. Tu és tudo que nós precisamos. Querido, e você vai fazer uma declaração profética agora. Da onde que vem o seu alimento? Talvez você é trabalhador, você trabalha numa empresa. Talvez você tenha uma empresa. Talvez você que é adolescente. Talvez são os seus pais que te mantêm. Da onde que vem o seu recurso, a sua roupa? Da onde que vem? Você vai fazer essa declaração agora. Eu vou falar aqui, por enquanto vocês não repitam. Você vai dizer: eu declaro que a minha provisão, ela não vem da Ágape, ela não vem da IBC Veneza. A minha provisão vem do Senhor. Amém? Você vai fazer essa declaração, você vai falar o nome da empresa, você vai falar o nome, e você vai fazer essa declaração agora, junto comigo. Então eu vou falar e vocês repetem. Eu declaro que a minha provisão não vem, fala o seu nome aí, da Ágape. Ela vem do meu Pai. Ela vem do meu Pai. Ela vem do meu Pai. Agora fala assim: Satanás, você está escutando? A minha provisão vem do meu Pai. Ansiedade, você está escutando? A minha provisão vem do meu Pai. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Querido, repita isso quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. E não repete isso só para questões financeiras, não. Repete isso quando você estiver em dor profunda. Repete isso quando você estiver em desespero de alma. Repete isso se a ansiedade vier te pegar, te tomar. Repete isso, querido, para cada falta da sua vida e da sua alma. E você vai ver a provisão do seu Pai chegando para você. Você vai ver a provisão. Então nós vamos fazer um ato profético agora. Nós temos aqui a nossa pulseirinha profética. Passado resolvido, futuro. Deixa eu te falar uma coisa. O seu passado era de dor. O seu passado era de falta. Todo tipo de falta. Mas Jesus, o Papai também, Ele está resolvendo o seu passado. Para que você tenha futuro de provisão nele. Futuro de provisão nele. Então a gente vai cortar, vamos arrancar esse negócio aqui, todo mundo junto. Peraí. Quem é que tá com uma fitinha que ficou sem a pulseirinha? A gente pediu para colocar uma fitinha só para participar aí do ato profético. Gente, quem tá com a fitinha, fica ali do lado ali, que é vocês vão ter uma ajuda de uma tesoura. Fica ali, ó. Fica perto do Jordão ali. Vai lá, vocês dois aí. Dá para tirar? Se tiver alguém aí que tá com a fitinha, que tá com o nó, que não dá para tirar, fica aqui. Se tiver alguém com a pulseirinha aí que tá com que não deu o piquezinho, que a gente tava com a tesourinha dando pique. Se a sua pulseirinha não tá com o pique, fica ali também. Porque essa pulseira, eu não sei. Oi?
Tem gente aí que ainda está sem pulseirinha, gente? Tem? Tô vendo um ali, né? Mas quem está sem pulseirinha? Amém? É a fé, querido. Isso aqui é fé. A pulseirinha não significa, né? É só um ato profético. Se você está sem a pulseirinha, você vai fazer também. Amém? Então, ô meu pastor, meu querido, meu amor, vem cá, lindão. Segura esse microfone aqui. Assim, você quer Aleluia, glória a Deus. Amém? Pegou aqui? A gente já está ensaiando aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, é um momento de libertação. O teu futuro jamais será preso por causa do seu passado. Tudo aquilo que está no passado, está no passado. E hoje, no teu presente, o Senhor está com as mãos estendidas, dizendo que o teu futuro já está garantido pelo poder do Senhor Jesus, amém? Então nós vamos neste momento, a contagem de 3, olha só. Você vai tirar essa pulseira aí, como um ato simbólico de libertação, como um ato simbólico de livramento, de tudo aquilo que porventura ficou no passado. Palavras, situações que aconteceu semana passada, talvez aconteceu há 10 anos atrás, talvez aconteceu há 30, eu não sei qual é o tempo, mas uma coisa é certa: o que está no passado não vai ter poder no seu futuro, amém? E nós vamos contar 3, e aí você vai tirar essa pulseirinha, e nós vamos... Ótimo, se você... Amém. Se você estiver sem a pulseirinha, entrou aqui e não deu para colocar a pulseirinha, entra conosco nesse momento. Você vai fazer todo o gesto aí juntamente conosco para declarar que aquilo que Deus está liberando na tua vida hoje vai acontecer. E você vai experimentar o melhor de Deus. Amém? A contagem de 3, em nome de Jesus, nós vamos tirar e dar um júbilo, um grito de júbilo ao Senhor da glória. Então aí você tira, vamos dar um intervalo aí de 10 segundos, só para dar um tempo aí, para não embolar o negócio, amém? Nós contamos até 3, tiramos aí 10 segundinhos, eu dou um play aqui e você já dá o grito de júbilo aí em nome de Jesus, amém? É 1, glória a Deus. É 2, aleluia. É 3, o Senhor é o nosso Deus. Livramento. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, hein? Bem forte. 1, 2, sai do chão! Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar, vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. É o nosso Deus, adorando aquele que nos libertou e nos honrou. Corações unidos, juntos para começar a adorar. Já se ouve os gritos, Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Bem forte! No meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado.
dos louvores do seu povo. Vem forte! Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo.